Amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Mais uma vez todos agora. Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus nesse santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Tineto, sino, cantamos muitas vezes, né, Bosco? Trabalho no hospital e assim por diante. Para dizer que o encontro com Deus pode ser no deserto. Necessariamente, esse encontro com Deus não depende de um espaço que chamamos templo, mas que muitas vezes na vida esse encontro acontece de maneira muito mais fundante, muito mais impactante na experiência de um deserto. Eu creio que muitos de nós aqui já passamos por experiências de deserto, e eu tomo a liberdade de, em vários momentos, não vou indicar quando, mas fazer uma série de citações de um texto de Gustavo Gutierrez, é um texto de 94, intitulado Beber no Próprio Poço, Itinerário Espiritual de um Povo. Quero pensar sobre um povo em busca de Deus. A experiência de deserto necessariamente não é uma experiência, e não somente experiência, de personalidades isoladas. Ela é a experiência de um povo, é a experiência de uma comunidade, é uma experiência de um casal, é a experiência de uma família. Não há como, na condição de marido, andar pelo deserto sem que a minha esposa, pelo menos, participe do que está acontecendo na minha experiência de deserto. Esse encontro com o Senhor, ele tem como ponto de partida, claro, a partir do momento que encontramos Jesus como Senhor e Salvador, a partir do momento que vivemos segundo o Espírito. Precisamos viver segundo o Espírito. Estou falando a salvos, a sua maioria. Estou falando a um povo, a uma comunidade
que não se torna comunidade apenas por aspectos eclesiásticos legais, mas porque é um povo, de certa forma, que tem afinidade e participa da história de um do outro. Por isso, de certa forma, o seu deserto é o meu deserto. O meu deserto é o seu deserto. A minha experiência com Deus se torna também, pelo menos vai refletir na nossa relação, a experiência com Deus. E eu quero pensar nesse deserto não como um lugar de castigo. Não como um lugar que fomos conduzidos a partir da rebeldia. Quero pensar que há um Deus maior, há um Deus amoroso, há um Deus que conhece as minhas imperfeições, conhece as suas imperfeições, e que permite o deserto em nossas vidas para que saiamos melhor dessa experiência. Quando passo por experiência de deserto, e isso acontece na vida, não apenas em um único momento, eu pergunto a Deus: Deus, o que é que o Senhor está aprontando? Para que esse deserto? O porquê desse deserto? O que o Senhor quer falar? Para onde o Senhor quer me conduzir? O que o Senhor quer que eu conheça? O que o Senhor quer que eu experimente? O que é que eu preciso conhecer mais? Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versos de 1 a 4, ele vai nos dar garantia que para nós os salvos, o deserto não é uma condenação. Romanos 8:1 diz o seguinte, até o versículo 4: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado ou da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus, enviando a seu próprio Filho em semelhança de carne, da carne do pecado, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ainda que a questão do deserto possa estar historicamente ligada a um aspecto da rebeldia do povo de Deus, mas Deus também queria trabalhar com esse povo. É preciso que entendamos que a experiência do deserto dos crentes em Jesus, a nossa experiência no deserto, nós crentes em Jesus, não é resultado do andar da carne, não é resultado, pelo menos não deve ser resultado do andar da carne, da vida rebelde, da vida de pecado, ou de como se fosse um castigo da parte de Deus. Se formos e vivemos no deserto com essa noção de culpa, deixaremos de aprender inúmeras lições que o Senhor quer nos falar durante esse período. Andar no deserto não é uma experiência isolada. Quando Israel saiu do Egito, diz os historiadores, era 600 mil homens. O seu deserto é o deserto da família.
seu aprendizado no deserto é o aprendizado da família. O problema é que às vezes, por causa dos chavões, deixamos de aprender grandes lições da parte de Deus e dizemos: ó, está amarrado, não vai ter deserto. O problema é se isso te amarrar no deserto e Deus não puder fazer com que você transite nesse deserto. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8. Vou ler até o versículo 12. Todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, cuidareis de observar para que vivais e multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor com juramento prometeu a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e de te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, Ele te humilhou e te deixou ter fome. Passamos fome no deserto, passamos humilhação no deserto. Mas a fome e a humilhação é didática. Entende? Diz o texto: e te sustentou com maná que tu nem teus pais conhecias, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Disso vive o homem, da palavra do Senhor. Não se envelheceram as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Saberás, pois, no teu coração, que como o homem corrige a seu filho, assim te corrige o Senhor teu Deus. E guardarás os seus mandamentos, os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Porque o Senhor teu Deus te estará introduzindo numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de nascentes, que brotam nos vales e nos outeiros. Terra do trigo e cevada, de vides e figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e onde não te faltará coisa alguma, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes poderás cavar o cobre. Comerás, pois, e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te e que não te esqueça do Senhor teu Deus, deixando de observar os seus mandamentos, os seus preceitos, os seus estatutos, que eu hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estares farto, depois de teres edificado boas casas e estares morando nelas, e depois de se multiplicarem as tuas manadas e os teus rebanhos, a tua prata e o teu ouro, sim, depois de se multiplicar tudo quanto tens, se exalte o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Por que Deus, ou para que Deus permite essa experiência em nossas vidas? A princípio, para que possamos conhecê-lo melhor. A caminhada no deserto, para os filhos de Deus, para os nascidos de novo, para aqueles que têm experiência com Deus, experiência de salvação, é antes de tudo uma experiência de conhecimento de Deus.
E essa estrada é uma constante em nossas vidas. Eu conheço Deus a cada dia. Eu vou conhecendo Deus a cada dia. Eu vou conhecendo Deus a partir de cada passo na estrada do deserto, a partir de cada maná, a partir de cada observação da própria vida que Deus nos dá. É um momento para conhecermos Deus. Por isso não penso no deserto como um castigo, como uma punição. Penso no deserto onde eu vou conhecer melhor e mais profundamente, ou pelo menos nesse momento histórico da minha vida, nesse cronos do tempo, aquilo que eu trago como fundamento, lógico, mas algo mais profundo, que talvez eu não pudesse conhecer no início da jornada da minha vida. É provável que eu não suportasse algumas dificuldades na minha vida. É provável que você não suportasse algumas dificuldades na vida que você passou. É provável que você não suportasse algumas lutas, talvez da vida aos 40 anos, Deus está permitindo aos 60. Talvez você nunca tenha imaginado na vida que aos 70 anos ia andar no deserto outra vez. Só que quando você chega no deserto aos 70, você traz na sua bagagem um conhecimento de quem andou com Deus já por algum tempo. Mas o deserto também faz com que possamos nos conhecer melhor. Por isso que eu pergunto a Deus às vezes: o que o Senhor está aprontando comigo? Por que isso agora? Isso não foi planejado, não estava na agenda, né? O que Deus quer que eu descubra a respeito de mim mesmo? Por que Deus quer que eu descubra talvez um outro índice de resiliência na minha vida? Por que Deus quer que eu descubra essas coisas, quando na realidade eu já estou como que me preparando para a terra prometida? E vem o Senhor como se de repente fizesse com que eu aos 20, ou aos 30, ou aos 40, ou agora casado, ou antes solteiro, ou você pergunta: Senhor, por que quando eu solteiro eu nunca passei por nenhuma dessas dificuldades? Por que agora, logo que casei, vem desemprego? Porque hoje que a esposa diz que está grávida, o Senhor vem com... acontece isso comigo? Essa marcha, irmãos, ela é um processo permanente. Todas as vezes que eu entro num deserto, primeiro eu saio do Egito. Sair do Egito desculpe, é romper com a morte. Morte de quê? Morte física? Não necessariamente. Se eu rompo com a morte física, vou para a eternidade. Penso que lá não tem doce, para a frustração de algumas pessoas. Penso que não tenha comida. Tinha uma amiga que dizia: se o céu não tiver trabalho, eu não quero ir. Céu é céu. Você pode ir, mas não pode me contar. Então, eu creio por fé. Mas eu fico pensando, quais são os Egitos? Que tipo de morte eu tenho que experimentar? Ou que romper de morte eu tenho que experimentar
Talvez nessa fase da vida que eu estou, na fase do negócio que eu estou. O deserto, às vezes, ainda que seja uma caminhada coletiva, ela é introspectiva, não tem charanga acompanhando. Não tem charanga da clima de festa, né? Não tem a banda tocando, ou nas passeatas você vê isso, se transforma em música. A música está lá na frente, se transforma em festa, mesmo que você esteja lá por causas justas ou injustas, né? E nesse deserto, nem sempre tem. Talvez seja um período de silêncio. Daquele silêncio que aborrece os pais, que aborrece o marido, que aborrece a esposa, que aborrece a igreja às vezes. Porque às vezes os irmãos querem me ver aqui como fosse um palco, bem produzido, sorriso sempre aqui, mesmo que o coração esteja doendo. O deserto é local de autenticidade. Se há um lugar onde eu preciso ser autêntico, é no deserto. Porque esse encontro com Deus, esse encontro com o Javé, nesse converter o seu povo, nesse converter-se como povo de Deus, como parte do projeto de Deus, parte do processo de Deus, no meu caso, parte da pastoral de Deus. Sexta-feira à tarde, depois da participação nos movimentos de greve lá em São Leopoldo, que a teologia prática exige isso, nós estávamos pensando que a pastoral vai precisar ser repensada nos próximos 20, 30 anos. Porque a teologia tem sempre que ler a sociedade. Isso às vezes é deserto. Às vezes o deserto é pelo pensar, é pelo sentir, é pelo ser diferente. Mas é o lugar onde eu me converto como povo. Há uma promessa da terra prometida? Claro que tem. Deus ouviu o clamor. E Deus ouve o clamor. E às vezes eu ouso dizer que não o nosso clamor. Mas nós vamos ao deserto porque Deus está ouvindo o clamor de alguém. E para atender esse clamor de alguém, é preciso que eu passe por esse deserto. Porque eu serei a resposta de Deus para aquele clamor. Ou você pensa que é fácil ser Moisés? Talvez no seu condomínio, na sua empresa, na sua família. Deus diz, olha, você vai ser o meu Moisés aí. Por isso o deserto é lugar de autenticidade. E é o lugar onde eu me descubro. E onde eu descubro, inclusive, que através do poder de Deus, eu tenho força para suportar coisas que eu não pensava em suportar. Deus permitiu que eu desse mais alguns passos que eu pensava que não daria. Porque o tempo todo o homem está dizendo, o meu homem interior está dizendo, não faça isso, não aceite isso, não se proponha a isso. Aí Deus diz, filho, filha, eu estou te conduzindo no deserto. Porque quando você chegar na terra prometida, você não vai se perder. Alguns de nós não comemos determinados alimentos porque um dia passamos mal por aquele alimento. E aquilo vai, parece que o cheiro, o sabor, e aquilo embrulha o estômago. E fica a vida toda sem comer aquilo. E vai para o resto da vida. Se fizéssemos assim, com as lembranças de Deus, daquilo que Deus fez, e tivéssemos uma reação contrária a essa, mas diante das dificuldades, lembrássemos que Deus já fez, talvez a nossa vida fosse menos sofrida. Por
Por isso Deus permite o deserto. Porque conhecer a Deus, o conhecimento de Deus, esse processo permanente de conhecer a Deus, onde eu preciso guardar na memória essa partida, esse começo. O que nos sustenta no ministério se não for o recordar da vocação? O chamado. De certa forma, tem espinho na carne, mais doído. Você vai construindo a sua vida, construindo, depois Deus disse, mas não foi para isso que eu te chamei. Ou então quando você começa a fazer os seus próprios projetos, e Deus diz, não vai falar comigo sobre isso? Não vai falar das intenções? Não vai refletir sobre o modo de agir? Porque durante essa marcha, que começa no dia que aceitamos Jesus como Salvador pessoal, na realidade Deus já vinha trabalhando isso ontem, e vai terminar no dia que partimos para Jerusalém eterna. Não existe roteiro. Olha, pastor, ora por mim que eu vou entrar num deserto. Deus disse que vão ser 3 meses, vai ser assim, tem assim, tem assim, tem assim. Deserto tem roteiro? Peregrinação tem roteiro? Não tem, irmãos. Quando entramos no deserto, nossa única referência é Deus. Eu me firmo nas lembranças, na memória do que Deus já fez. Deus nunca me disse o final da minha história até hoje, a não ser da eternidade. Não tem resenha, não tem sinopse, não tem. Se eu faço o rastro, o vento apaga na areia. Só fica a memória. Só fica o memorial do que Deus já fez. Mas eu sei que estou ali. Pode ser por teimosia, até pode. Às vezes somos teimosos. E precisamos conhecer isso também. Mas aonde Deus quer me levar? O que Deus quer fazer comigo? Que Deus quer trabalhar comigo para que eu não estrague a terra prometida que Ele quer me dar. Que é isso? E é interessante, irmãos, que nessa jornada da vida, Deus vai trabalhando conosco, Deus vai mostrando e nos dando a cada dia aquilo que é necessário para que eu possa enfrentar esse deserto. Fisicamente, deserto é bom? Não. Emocionalmente, exaure as forças. Se pudéssemos, na nossa limitação da visão, diríamos, Deus, livra esse deserto da minha vida. Tira esse deserto.
Mas eu preciso crer que Ele quer me levar a um lugar que eu não conheço, onde é uma terra prometida. No dizer do Gutierrez, não é somente um país novo, mas uma experiência com um novo dom de Deus, que é radicalmente distinto do que eu tinha vivido antes. E isso tudo é vivido no interior e no ambiente de uma comunidade que podemos chamar igreja, família. Porque é um trabalhar de Deus. Eu sei que aqui muitos já passaram. Muitas lutas. Mas nesta caminhada do deserto, sempre teremos um caminho para chegar. Não ficaremos no deserto o resto da vida. As questões aqui hoje, experiência do deserto, experiência mais intimista com Deus, né? A espiritualidade, ela quer ser muito vivida em cima de um espetáculo. Nunca no silêncio, nunca no confrontamento de nós mesmos. Eu sei que às vezes nós choramos com algumas coisas. Me lembro, faço uma referência ao pastor Manfred, que esteve conosco ano passado, aqui em setembro, quando ele sentiu que tinha que deixar aquele pastorado para servir o Nordeste através de projetos da Visão Mundial. Naquela época a pobreza era muito maior. O choro daquele homem se ouvia praticamente lá da rua. Porque o deserto tem choro. Mas o deserto também tem a capacidade, porque Deus está nos orientando, de nos fortalecer, inclusive para suportar esse choro. Porque eu vou caminhando, eu vou chegando, eu vou indo por uma estrada que Deus está me conduzindo, que Ele não me falou antes que ia conduzir. Eu quando viajo eu quero saber que hora eu vou, que hora eu chego. Não gosto de chegar à noite nos lugares, onde vou ficar, se tem dinheiro para comer, se não tenho dinheiro para comer, quanto é que eu posso gastar por dia. No deserto não é assim não. No deserto eu fico à mercê de um poder que é infinitamente soberano. E o que eu preciso é sentir nesse poder um aliado e não alguém que me persegue. Eu preciso entender que Deus, que eu estou aliado com Deus nesse processo. Eu não sei para quê. Muito menos responder o porquê. Se me encher de culpa, não resolvo. Eu devo ter pecado, vou dobrar meu joelho, pedir perdão a Deus, fecho os olhos, quando eu abro, estou lá no deserto. Porque Deus quer dizer, olha, na realidade eu quero que você tenha mais intimidade comigo. Porque na estrada que você vai, é preciso isso. Por que passamos por certos apuros? Por que se passa certos apuros em casa? Para mais tarde, para que vocês saibam o que o Senhor fez. Como é que papai conseguia criar 4 filhos? Como conseguia manter escola para 4 filhos? Como conseguia alimentar 4 filhos? Para saber que o Senhor fez. Não sei como Ele fez. Sei que andávamos arrumadinhos, limpinhos, cabelo penteado, íamos para a igreja todo mundo limpinho, cheirosinho. E não sei como eles faziam. Mas faziam o que Deus fez. O deserto nos revela essa soberania de Deus.
É aquele impacto quando vem a notícia da viuvez, né? E agora? O que é que eu faço? Estou só. Alguns até vibram, mas os que sentem realmente, né? Quando o pastor diz, preciso falar com o irmão ou com a irmã, já vem coisa. E de repente você descobre que o Deus que caminhou na sua jornada de casamento é o Deus que continua caminhando na sua jornada de viuvez e que vai cuidar de você. Porque Ele diz que é o marido das viúvas, que é o pai dos órfãos. Essa é a estrada. Então, quando eu vou para o deserto, quando eu enfrento a experiência de deserto, quando esta igreja enfrenta a experiência de deserto, quando isso acontece nessa caminhada espiritual dentro da comunidade, de um povo que está sempre em movimento, e é isso, ninguém ficou parado no deserto, andou mesmo. Andava em volta, mas andava. Porque não vai melhorar se eu ficar parado. Foram 40 anos que o Senhor disse, olha, não incharam os teus pés nesses 40 anos, nem envelheceram as tuas vestes, as vestes. Acho que o rosto ficou mais velho. As vestes que não ficaram velhas, né? Pelo que está dizendo aqui. Né? O fato é que Deus, quando a gente fala em humilhar, você pensa que alguém vai execrar publicamente. Não. Humilhar é muito mais reconhecer a nossa limitação, a nossa finitude. Às vezes eu digo, mas eu nunca... Hoje eu comentava com pastores, o grande problema quando vamos ficando mais velhos, é que nós achávamos que não íamos passar determinadas coisas. Algumas coisas Deus permitiu no nosso início de ministério, nos 10 primeiros anos, e agora você se vê já marcado pela idade, pelas limitações da vida, tendo que enfrentar situações que você não tem mais o vigor físico, mas Deus tem. E Deus quer me mostrar isso. Não sei. Pastor, é um deserto só na vida? Não, meu filho. Penso que não. São várias estradas. Onde você vai... Cada estrada que eu andei na vida, você precisa clamar o nome de Jesus. Quando você estiver no deserto, não estiver, louve a Deus. Se estiver, louve a Deus. Lembre-se que Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele apenas nos está preparando para essa terra prometida. Essa terra prometida necessariamente não significa cadeira de balanço. Essa terra prometida significa estar no centro da vontade de Deus. A terra prometida é o lugar que Deus prepara para que eu esteja. Essa é a terra prometida. Posso não gostar de várias coisas, eu vou aprendendo a gostar dessas coisas. Mas o final da estrada do deserto será sempre um conhecimento maior de nós mesmos. Sempre. Sempre. Às vezes quem é pastor sabe que tem colega de ministérios que diz, fulano, você tem muito tempo, você tem a igreja na mão. Quem tem que ter a igreja na mão é Jesus, não é pastor não. E aí de quem pensa assim, né? Aí de quem pensa. Nós, igreja, às vezes não deixamos nem que Jesus nos tenha a mão, quanto mais os líderes. Se não fosse a graça, seríamos um povo talvez muito rebelde. Mas quando Deus nos conduz para o deserto, saiba, que sairemos dali conhecendo
talvez outros aspectos do amor de Deus que não conhecíamos antes. E para onde Deus quer conduzi-lo, essa é uma questão sua de saber, da parte de Deus. Eu estou na estrada, não tenho roteiro nenhum, só tenho Deus, que manda maná, que manda nuvem, que manda coluna de fogo, que estende a mão de um, estende a mão do outro, uma palavra, às vezes um hino. Porque é lugar, ou eu murmuro e não aprendo, ou eu digo ao Senhor: Senhor, o que queres que eu aprenda com isso? Mas não vejo, não quero pensar no deserto como castigo, porque somos filhos de um Deus que ama, e quem ama não põe seu filho no caminho para se perder, põe para ele aprender o caminho, mas ele está sempre junto. É como aquele poema Pegadas na Areia, né? Que são as pegadas do Senhor. Que Deus nos ajude e cada um leve desse texto a conclusão que quiser levar. Pense sobre isso. Certamente, se pudéssemos conversar mais, teríamos uma série de outras ideias. Não blasfeme por conta do deserto. Você pode dizer: Deus está pesado. Está pesado. Está difícil. Eu não estava pronto. Emocionalmente está difícil. Espiritualmente está difícil. Fisicamente está difícil. Mas eu sei. Eu sei que Deus está comigo. E a cada passo que eu der na vida, eu sei que Ele está comigo. E até chegar à eternidade, teremos algumas terras prometidas que o Senhor quer nos conduzir para realizar ali a sua vontade e não nos perdermos diante daquilo que Ele quer nos dar. Fiquemos em pé, vamos cantar Rompendo em Fé. Eu pedi a Arnaldo que mudasse o hino dessa noite. Os irmãos podem descer depois, tem cantina, tem um caldinho, né? Tem caldo de batata com calabresa, né? Então você pode experimentar lá, né? Hoje está frio. Muito obrigado pela presença de todos. E que Deus possa nos conduzir, né? Faça aí. Pode até espreguiçar mesmo, né? Vou estar cansado. Mas tente perceber para onde Deus quer conduzi-lo. Amém. Cabe, antes da sua oração, sempre as coisas. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar.
um aviso do Ministério de Casais que ainda há ingressos da programação que ia ser na sexta-feira passada, ficou para a próxima sexta-feira, né? Então, quem puder, procura a Vânia e o Valnei. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, por tua presença constante entre nós na pessoa do teu Espírito, Senhor. Leva-nos em paz nessa noite, mas pensativos sobre a condução das nossas vidas a partir da tua vontade. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos.